fazendo transmissão, então não é falta de palavra. E se os irmãos têm percebido, o Pedro ele sempre tem falado conosco que hoje não é uma questão de revelação, não é uma revelação, mas é uma questão da nossa realidade, ou a realidade do nosso viver naquilo que nós já conhecemos. Então nessa noite nós vamos ter um desafio, porque nós vamos falar dessa questão do novo homem, e os versículos que vão ser usados, deixa eu desbloquear isso aqui. Esse refrão, ele fala da seguinte forma: quem ama o Senhor? Hoje, veja bem, eu vou falar de maneira bem prática, bem clara, para que não haja sombra de dúvidas. Se o meu amor, a minha esposa, for maior do que o meu Senhor, eu vou viver uma vida infeliz. Vocês estão cientes disso? Por quê? Porque a Bíblia mostra para nós um princípio, que o amor é Deus. Ele é a fonte do amor. Se eu não tenho Ele como a fonte do meu amor para com a minha esposa, os meus filhos, os irmãos da igreja, é um amor vazio. E é uma questão de tempo. Lembram o que está se cumprindo hoje? No final dos tempos, o amor de quase todos. Como é que está o meu, hein? Como é que está o seu? Por isso, irmãos, nós precisamos dessa palavra aqui para trazer esse novo homem para dentro de nós. E nós considerarmos que nível de relacionamento hoje eu tenho com Deus, com a sua palavra, com a sua presença, com a sua direção na minha vida. Satanás, ele é muito sutil, e a gente acha de alguma maneira que ele está acomodado, mas não está. Ele está agindo rapidamente, e aos poucos já vai projetando na vida dos cristãos, os filhos de Deus, uma frieza tamanha que vai apagando. E não é a falta de conhecimento, não é a falta da palavra, mas o que pode estar acontecendo então? Bom, isso é só para a gente considerar o peso do que nós temos nessa noite, a responsabilidade que nós temos. Quando eu falo nós, porque embora eu estou com esse microfone na mão aqui, mas todos nós desfrutamos essa palavra durante a semana, tivemos o alimento diário, temos o falar do irmão que está à nossa frente, do apóstolo que Deus colocou. Fica difícil a gente pegar 2 horas, praticamente 1 hora e 52 minutos de mensagem para apenas 40 minutos. Vamos ali, 32 minutos, não, 42 minutos, mas a gente precisa aproveitar e considerar diante do Senhor. O que essa palavra fazendo na minha vida? Quanto tempo eu ainda vou resistir? Quanto tempo eu ainda vou permanecer? Porque o que a Bíblia nos mostra aqui naquele dia, na volta do Senhor, é importante que cada um de nós permaneça em pé, de pé, na presença do Filho do homem, do Filho de Deus. Permanecer de pé, permanecer firme. Se você está de pé, é porque você está firme. E é permanecer firme e inabalável. E para isso nós precisamos do Senhor, porque somente nele a nossa vida tem uma realidade. É somente nele que nós conseguimos permanecer firmes e inabaláveis. E aí sim, o que nós vamos ter, a nossa vida não vai se tornar vã. Então, quem ama o Senhor, não diz só de boca, cheio de amor, quer fazer a sua obra. Ó Senhor Jesus, hein? Põe-se a servir? Sim, ama o Senhor. Quem o seu nome invoca, e cheio de amor, os conserva, os consola,
e faz-os seguir. Leva-os. Eu tenho os conservos lá em casa. A minha esposa e meus filhos. A Silda também tem os conservos. Eu e os meninos. Isso em casa, né? Mas nós temos a vida da igreja, irmãos. Nós temos esse viver, né? Bom, os versículos que foram usados no alimento diário, deixa eu ver se eu consigo desbloquear aqui. Efésios capítulo 4. Vou tentar aqui desbloquear. Aí vai. Agora ele vai voltar. Isso. Efésios 4, irmãos, por favor. Vamos lá. Efésios capítulo 4. O Pedro, ele usou na mensagem como base os versículos 17 ao 24. Porém, o que intitula essa mensagem está no versículo 24. Esse versículo é o que intitula a mensagem. Então depois nós vamos ler os versículos, mas vamos pegar aí o de número 24, por favor, Efésios 4, 24. Achamos? Ó Senhor Jesus. Vamos lá? E vos que em justiça da verdade. Aleluia. Bom, essa versão aqui, da King James, ela fala um pouquinho, ela amplia um pouquinho, mas não muda muita coisa não. Mas ela fala assim, ó. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós temos duas palavras aqui, justiça, e a primeira é justiça e a segunda é retidão. Eu posso ter a justiça, mas não ter talvez a retidão, não andar segundo a justiça. E cada um de nós, quando foi chamado para viver a vida da igreja, o Senhor ele preparou algo para nós. Por isso que a gente precisa abrir o nosso coração e perceber o que Ele preparou para nós. Igual, eu tenho que fazer uma pergunta para mim. O que eu tenho sido? O que eu tenho feito? Essa semana teve algumas coisas que ficaram assim, mexendo, né, na minha mente. Se eu não me envolver com as coisas de Deus, o que vai acontecer simultaneamente? Eu vou fugir, eu vou sair. Eu não me envolvi, então o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo, ausentando, né? Se eu não participo, o que acontece? Eu critico. É fácil criticar, é só não participar, só não viver. E tem uma outra coisa mais séria. Se eu não faço, eu vou murmurar, eu vou reclamar. Eu lembro uma vez que uma irmã nos questionou que a igreja não a amava. E a gente inculcava com isso, né? Difícil, né? Falar assim, os irmãos não me amam. Aí um dia, a gente tem uma comunhão aqui, eu creio que os irmãos lembram, porque a gente estava juntos. Aí um irmão que estava conosco, ele virou e falou assim, irmão, a Bíblia não fala assim. A Bíblia não fala que você tem que me amar, a Bíblia fala que eu preciso te amar. E quando eu te amo, aí você vai me amar. A gente reivindicar é a coisa mais fácil que tem, porque faz parte da nossa pessoa natural. Isso mostra que a minha condição é uma condição velha. Mas, vamos ver aqui, ó, Efésios, está aí, ó, capítulo 1, versículo 3, pertinho. O que o Senhor fez para nós, né? Ele mudou a nossa vida, mudou a nossa história, preparou tudo para nós, para que essa graça que nos alcançou pudesse alcançar a muitos mais, nos fazendo de cada um, né, cada um de nós aqui nessa noite, cada irmão e cada irmã, dispensadores dessa graça. Então, o versículo 3 fala assim, ó, capítulo Efésios 1, 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual
nas regiões celestiais em... Como é que essa bênção não vai me alcançar? O Senhor já abençoou ou não abençoou? Já, não é? Nós não somos todos abençoados? Com toda sorte de bênçãos? Mas por que às vezes eu posso ter a impressão que essa bênção não está me alcançando? Quando eu não estou em Cristo. Se eu permanecer em Cristo, aí eu vou desfrutar de todas as bênçãos. Esse é um princípio, né? Aí a gente vê no capítulo 1, capítulo 2, e aí no capítulo 2, vamos pular aí, por favor, capítulo 2, o versículo de número 4, os irmãos lembram que no Alimento Diário essa semana começou a falar sobre nós sermos um dispensador da graça. Então, aqui no versículo 4, olha bem como que ele fala, Efésios 2, 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5, e estando nós mortos, os nossos delitos, nos deu vida, juntamente com, pela graça sois, está vendo onde que nós estamos de novo? Juntamente com, irmãos, nós estamos falando muito de imersão, de mergulhar no rio, sair pegando fogo, né? Inês, na hora que eu cheguei ali, Inês já estava assim, né? Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Inês estava ali, ó, louquinha lá. Tá louca, né? E é isso aqui, irmãos. É essa realidade, ó. O nosso viver, juntamente com Cristo, ele nos leva para dentro dessa esfera. E aí nós desfrutamos essa graça tamanha. Não tem um louvor que nós cantamos, né? Graça tamanha. Não tem nem limite. Mercê que nos ganha. Preciosas emanam do trono dos céus. Olha só. Aí o versículo 6 continua, né? E juntamente com ele. Como se já não bastasse essa graça. Mas olha, tem mais. E juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja bem. Ele nos tirou do velho homem, da morte, das velhas maneiras, do velho viver, das velhas características, e nos trouxe para Cristo, que é novo. Em Cristo todas as coisas estão novas. E aí, irmãos, é uma questão de relacionamento. Isso não funciona só no conhecimento, é relacionamento. E relacionamento, não adianta eu virar e falar para minha esposa, meu bem, eu te amo. Amanhã cedo eu vou estar sendo medido pelas minhas atitudes, pelo meu contato com ela. A mesma coisa com o Senhor. Quem ama o Senhor? Eu falo que eu amo o Senhor, mas e o meu relacionamento com Ele? O Senhor me procura onde que eu estou? Aonde que eu estou? Irmãos, o Senhor de fato tem que mudar a nossa história. E é um desafio para nós, sabe por quê? Porque nesses últimos dias, com tanta informação, com tanta palavra, com tantas mensagens, pode ser que a gente está tendo dificuldade de processar isso. Processar é aplicar. Aplicar no nosso viver. Os irmãos, eu creio que perceberam lá na conferência, tem irmãos que não sabem, estão tendo dificuldade sobre essa questão da imersão. Como que faz? Olha bem. Como que faz a imersão? Porque está vendo a imersão de fora, não está vendo ela dentro. Para imergir é entrar, é mergulhar, mergulhou e pronto. Mergulhar onde? Em Cristo. Porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu as coisas negativas, está dentro de nós, como um rio da vida, para produzir vida por meio de nós, onde nós estivermos. Não tem dificuldade. Mas aí nós precisamos ter essa relação clara, né? O versículo 7 fala assim, ó, aí vem o resultado, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. De novo, irmãos, aonde? Em Cristo Jesus. Então o fato é, na hora que você levanta, aonde você está? Quando você vem para a reunião, onde você está? Quando você lê a Bíblia, onde você está?
aí isso mostra claramente para nós que essa fonte da graça está dentro de cada um de nós. Para eu dispensá-la, ela precisa me suprir. Lembram de um princípio básico? Você só pode dar aquilo que você tem. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou dispensar uma graça se eu não a tiver? Então, são princípios. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Os irmãos, talvez vocês viram no Alimento Diário, sobre o Pedro, na hora que ele fez uma classificação lá, das idades, né? Ele falou alguns fatos lá, e uma coisa que me chamou muita atenção, quando ele usa o termo valentes de Davi. Vamos só ganhar o sentimento desses valentes de Davi. 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, vamos lá. Capítulo 11, nós não vamos ler o texto todo não, tá, irmão? Só alguns versículos aqui por causa do tempo. 1 Crônicas 11, versículo de número 10. Aí nesse versículo ele fala assim, ó, são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Vamos trazer isso para nós? Que o Senhor possa ver em cada um de nós, nessa noite, os valentes de Davi, ou os valentes do Senhor, que estão apoiando valorosamente o Senhor no seu reino. A vida da igreja não é o reino? Nós não cantamos? A vida da igreja é o reino, é justiça, paz e alegria. Está vendo? É a vida, é o viver. Então, nós estamos hoje sendo convocados dessa forma, como esses valentes, que apoiam o Senhor no seu reino, e para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu por intermédio da sua palavra. Então, é dar liberdade para essa palavra nos alcançar. E aí tem o 17 e o 18, desse mesmo capítulo, olha como que ele fala, ó. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. O que aconteceram com esses valentes? Ao 18, ó. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Aqueles 3 romperam as barreiras, o que estava no meio entre eles e essa fonte. Irmãos, todo dia nós temos um desafio, como esses valentes, romper as barreiras que nos impedem, que tentam nos impedir de desfrutar dessa graça, que vai produzir em nós esse novo homem, que vai nos renovar, que vai nos tirar dos nossos arrazoamentos, das nossas limitações. Quanto mais nós conhecemos, maior é o risco que temos. Os homens da Bíblia, todos eles que caíram, a maioria dos que estiveram à frente, eles caíram jovens? Não, eram todos experimentados. Hoje nós estamos vivendo o limiar da volta do Senhor. E se nós não tivermos essa postura, de tomarmos a nossa posição diante daquele que fez toda a obra para nos resgatar e nos libertar de um império de trevas, nos transportou para dentro de um reino cheio de amor, cheio de graça e de verdade. Nós podemos desfrutar isso diariamente na vida da igreja, mas é um desafio que nós temos todos os dias, e nós precisamos fazer essa escolha. Por isso lá em Efésios 4, vamos lá. Ó Senhor Jesus, eu não vou fazer igual Pedro fez não, das idades não, tá? Para não ter problema. Ele colocou lá quem tinha de 30 a 50, 18 a 30, aí pediu para levantar as mãos. Nós vamos incluir todos aí nesses valentes, todos nós. Ó Senhor Jesus, Efésios 4, versículo de número 11.
Efésios 4, 11. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Sim, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Bom, quem estabeleceu? Deus. Aonde? Na igreja. Ok? Quem estabeleceu? Deus. Onde? Na igreja. Qual o objetivo desses homens dons? Qual o propósito de Deus através desses homens dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos... Para o quê? Para o desempenho, visando o quê? A edificação, que é a igreja, nós sabemos, né? Bom, 13, até que todos, então tem uma meta, tem um objetivo, até que todos cheguemos e do pleno conhecimento, a perfeita, a medida, bom, até que todos, então tem um objetivo. A vida da igreja tem um objetivo, irmãos. Até que todos. Nós já estamos plenos, hein, João? Essa palavra pleno é muito forte, irmãos. Pleno é algo completo. Já completou a obra. Nós estamos plenos? Nós estamos em pleno século 21, né? Mas o negócio é saber se nós estamos. Mas esse é um processo. E nós reconhecemos que nós estamos nesse processo. Mas o fato é, só depende agora de nós. O Senhor já fez. E dependendo de nós, se o Senhor voltar hoje, como que Ele vai nos achar? Como que Ele vai me achar? Então é isso que a gente precisa, né? Atentar, né? E o versículo de número 13, o 14, né? 14, o resultado vai ser, aí nós não vamos ser como meninos, agitados, de um lado para outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas vamos pegar o fato dos meninos. Meninos já demonstra a atitude deles. São imaturos. Quanto tempo nós já temos, né? O Senhor tem trabalhado em nós há quanto tempo, né? Lá a gente sempre ouviu uma frase lá, né? Nós não estamos na época de perder ninguém. Mas o fato é, será que eu quero ser encontrado? Porque nós estamos vivendo isso também. Nós temos orado por pessoas, irmãos, que estão sofrendo, passando várias situações, mas ele não quer sair ainda. Nós cremos que uma hora ele vai querer. Nós cremos que uma hora ele vai querer. É ou não é, Isabel? Cremos ou não cremos? Nós cremos. Uma hora vai querer. E nós não vamos desanimar. Não vamos perder o nosso foco. Mas aí nós precisamos também olhar se nós estamos vivendo essa realidade ou estamos apenas agitados de um lado para outro. Tantas mensagens, tantas transmissões. Quantos irmãos estão deixando de reunir para ficar em casa? É muito mais tranquilo. Ficar em casa, no sofá, tomando suquinho, é muito mais tranquilo. Agora, se está sendo aperfeiçoado, é outra história. Então nós precisamos, de fato, pedir ao Senhor para nos ajudar, irmãos, porque senão a gente não vai sair da nossa infantilidade, da nossa imaturidade. E a vida da igreja, ela requer isso, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Porque está muito próximo à volta do Senhor. O Senhor tem muitos ainda para alcançar, e Ele conta com cada um de nós para nos aperfeiçoar, nos levar a esse crescimento. Por isso que 2 Pedro, o capítulo, esse versículo nós conhecemos, né? Do falar profético. Lembram lá? 2 Pedro. Vou só pegar aqui para não distanciar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la,
como uma candeia que brilha em lugar, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça onde? No meu coração. Então, olha só, nós temos a palavra, ela está aí, revelada para nós, e ela é uma palavra que está sendo confirmada, a gente está vendo os acontecimentos. Então, é uma palavra que ela está sendo também confirmada. Mas aí, veja bem, o que ela mostra para mim? Eu vou fazer bem em praticá-la, atendê-la. E no velho homem não consegue. Na minha condição natural, não vou conseguir. E aí eu preciso da misericórdia do Senhor, que é o que vai poder, então, nos levar a esse crescimento de vida. E aí, bom, o que o Senhor preparou? Preparou uma esfera da igreja. Vamos lá, Efésios capítulo 3. Efésios 3. Como que essa obra vai ser completada? Capítulo 3, versículo... Vou ver aqui. 17. Isso aí. Efésios 3, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Então a gente vê aqui que a fonte é o amor. Capítulo 4, está aí pertinho, versículo 15. Como que esse amor vai ser implantado em nós? Mas seguindo a verdade em cresçamos. Então vamos lá. O que tem acontecido hoje para nós, para mim, com respeito ao meu crescimento espiritual? É isso que esses versículos querem mostrar para nós. Por um lado, nós somos colocados dentro de uma esfera, que é a vida da igreja. E essa esfera, ela tem um vínculo, que é o amor. O amor é Deus, tá, irmãos? Não é aquele amor natural daquela irmã que falei com vocês, que falava que os irmãos não me amam, não, tá? O amor é Deus, tá? Ele amou cada um de nós aqui, sem limite. Ele amou de forma incondicional. Podia ter nos deixado lá do mesmo jeito. A nossa rebeldia, a nossa incredulidade, ele poderia ter nos deixado. Mas Deus nos amou de tal maneira, não tem limite. E até hoje, podemos garantir, com garantia, hoje, nessa hora, nós temos a prova do amor de Deus, que nós estamos aqui nessa noite. Essa é a prova desse amor. Aí o que precisa? Precisa crescer. Esse amor precisa crescer em nós. E esse fato, o versículo 16, quando ele fala do ambiente, da esfera, ele fala assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em... Agora, cada membro, cada junta tem a sua responsabilidade. Porque aqui fala que eu não posso fazer pelo nascimento. Mas é cada junta, é cada membro. E é bem ajustado. Ajuste é fácil, irmãos? Casamento é fácil? Não. Ajuste. Mas é gostoso. Porque tem amor. É a esfera. Filhos. A gente fica, as mães aí doidas lá, né? A gravidez, aí vem o neném, né? Aí nasce o neném. É fácil. Hein, Leninha? Ganha o neném. O tamanho do neném. Aí daqui a pouco, vou dar sequência aí, tá? Casa. Aí vem genro. Aí vem neto. Hein? As preocupações. Acaba, Divane? Não acaba, gente. Com quantos quilômetros de distância daqui tem para lá? Quantos quilômetros, tio? 1.100 quilômetros de distância? Fica. E aí, tá vendo o aperfeiçoamento? Os ajustes. A mesma coisa, irmãos, é o viver da vida da igreja. Agora, esse viver familiar,
é apenas uma miniatura do ajuste que Deus prepara para nós. Vai viver, embora hoje tem muitos aí, né? Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa muito forte aqui nessa hora. Espero que vocês consigam absorver. Os irmãos que não estão reunindo por vontade própria, que não quer reunir, quer ficar em casa, estão lá vivendo casamento, vivendo o que for. Você já acha que eles estão bem? Você já acha que eles estão vivendo vida boa? Você já acha que eles estão tranquilos? É isso aí. Então que o Senhor continue nos guardando, irmãos, para vivermos dentro dessa esfera, onde nós podemos cooperar uns com os outros, que é a coisa mais gostosa do que a gente estava tendo comunhão, né? A gente vai para a conferência, quando a gente sai da casa da gente, chega lá, o primeiro dia, até você ajustar, é meio estranho, né? No segundo dia, você já ajustou, aí fica tranquilo. E lá no nosso quarto, então, ficou bom, Nilton, porque depois que você foi embora, meu companheiro de quarto lá, ele ocupou as outras camas todas que estavam lá. Não é não? Não, se ele tivesse lá, tinha guardado, mas o companheiro é Marlon. Ele conseguiu ocupar 6 camas, Claudio. Nilton saiu, 6 camas, ele conseguiu. Onde tinha um negócio dele lá na cama. Era um computador, era um carregador de bateria, era uma toalha lá, um tem doido, os varais. Não, Tom, eu fiquei preocupado com o seguinte, nós vamos trancar essa porta, porque eu fiquei preocupado de abrir a porta e fazer isso com a estância inteira. Que a bicicleta do menino, uma hora estava lá, a dele estava cá. Falei, meu Deus do céu, gente. Não, era um ar-condicionado, titular, ar-condicionado. Tinha. Não precisava de ronco, não. Tinha um ar-condicionado. Aí, tá vendo? Nilton já deu direito para você, viu? Lá no quarto das mulheres, não, pai. As irmãs organizadas, mano. Ajuda aí. Olha lá, ó. Senhor Jesus. É ajustado, filho. Tem que ajustar. Mas depois ficou, né? Chegou no eixo. Graças a Deus. Irmãos, nós temos que viver a vida da igreja da maneira mais intensa possível, irmãos. Porque, de fato, todas as coisas hoje tendem a suprimir o nosso viver da vida da igreja. E a nos levar para a nossa natureza velha. Sabe quando é que eu percebo que eu estou velho? Quando eu olho só para lá. O defeito é só aí, ó. Aí eu estou velho. Sabiam disso? É fácil você medir que você está velho. O problema só está ali, ó. Nós deixamos de ter fé, deixamos de crer no poder de Deus, no que Ele de fato pode fazer. A gente coloca nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo a gente pega de volta, achando que é nós que vamos resolver, que é a nossa opinião, que é o nosso jeito, que é o nosso método, mas aqui é cada junta, e é cada um específico, cada um de um jeito, a característica de cada um. E todos nós temos o mesmo direito, a mesma liberdade de viver nessa esfera. Mas para isso precisa de quê? De amor, de Deus, da presença de Deus, do poder atuante de Deus na nossa vida. E nessa hora entra o que nós estamos tanto ouvindo falar aí. Nós temos que imergir para dentro da palavra. Entrar numa esfera que nada exterior venha nos tirar. Nós contamos, né, com que o Senhor vai nos dar essa graça, né? Efésios capítulo 4, aí mesmo, pertinho, o versículo de número 17. Olha como que Paulo, é muito forte a forma dele falar. Dentro disso ele fala assim, isto portanto digo, e aonde? No Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios. O que pode eliminar isso do nosso viver? A palavra da verdade. Quando nós rejeitamos a verdade, de alguma maneira, nós obstruímos a palavra da verdade, pela nossa condição, aí o que acontece? Nós vamos para a vaidade dos nossos próprios pensamentos. Aí vem o falar, a palavra vem para mim, mas eu acho que não é assim. Vocês já pensaram assim?
Às vezes acontece. Ah, mas eu acho que não deveria ser assim. E se a gente vê, o alimento diário mostrou para a gente lá em Romanos, vamos lá rapidinho, Romanos capítulo 1, é muito forte o que fala ali em Romanos, é muito pesado, mas é o que acontece, né? Quando nós, de alguma maneira, barramos a verdade, esse é um quadro que vem para nós, tá, irmãos? É o risco que nós corremos, tá? Não que Deus vá colocar uma condenação em nós. O versículo 18, ele fala assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que faz o quê? Detém a verdade pela injustiça. Vocês estão vendo o homem natural aqui? Esse aqui é o homem natural, o velho homem, tá? Se eu não me revestir do novo homem, isso aqui, ó, que eu vou trazer para a vida da igreja, ó. Vou colocar no meio dos irmãos, ó. Impiedade, perversão. Perverter é mudar a versão, tá? Não é só questão de pecados carnais. A perversão é mudar a versão, mudar as coisas, mudar a fala. O negócio é de um jeito, fala de outro. Depois eu vou contar para vocês que Marli fez comigo lá na estância, mas depois eu falo só de pé, tá? Quase tomei um couro lá por causa de Marli. Depois eu conto para vocês. Então nós não podemos, mas ela falou da maneira, né, o jeito, a menina que entendeu errado, ela falou do jeito normal dela, mas a irmã entendeu do outro jeito, aí gerou uma turbulência lá. Bom, versículo 19, porquanto, veja bem, aí vem o lado agora do nosso viver, tá, irmãos? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre, olha bem, hein? Porque Deus lhes, aí vem aqui a questão dos atributos invisíveis e tal, mas nós vamos pular isso aqui. Vamos para o versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento, olha bem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Irmãos, olha o risco que nós corremos. Estamos vivendo, ouvindo a palavra de Deus, mas o coração não mais tem sensibilidade à vaidade dos pensamentos. A minha vida não muda. Eu vejo todo mundo mudando, todo mundo desfrutando, todo mundo, mas eu não consigo mudar. Eu não estou mudando. Alguma coisa entrou no meu coração aí. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, é o que nós estamos falando aqui agora, irmãos. Tem muitas mensagens, tem muita palavra. Não está dando tempo nem de digerir, de tanta palavra. E aí, absorve isso na mente. E o coração está paralisado. Aí não há uma renovação. Eu não consigo ser transformado. Eu não consigo nem mais tocar no Senhor, como tocava antes. Bom, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de quê? Seu próprio coração. Aí vem, né, desonrar o corpo, aí vem toda essa condenação, né? Embora está falando de um outro quadro, mas a gente precisa receber luz nessa situação aqui, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Verdade é realidade. Deus é a verdade. O verbo que estava com Deus, ele se fez carne e hoje ele está dentro de nós, irmãos. O Espírito está dentro de nós com uma palavra da verdade, para nos conduzir a toda a verdade. Nós não precisamos mais viver de mentira. Viver a vida da igreja de mentira. Eu sou crente, de mentira. Nós temos que ter esse viver com realidade, né? Fora de Deus, tudo é mentira, é vaidade. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Bom, vamos pular para o capítulo 2 aqui.
O capítulo 2 de Romanos, o versículo 1, ele continua, ó, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então fica aquele negócio da mente, né? De condenar, de criticar, de opinar. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, segundo a verdade de Deus. Não é a minha ou a sua verdade. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos voltar lá em Efésios, então. Efésios 4. Irmãos, é isso que nós precisamos abrir, né, os olhos do nosso coração, para que o Senhor possa de fato nos iluminar, enquanto ainda é tempo. Nós não sabemos o que nós temos pela frente. Aí o versículo 18 do capítulo 4, ele fala assim, ó, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Olha só, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, primeiro, obscurecido de entendimento. Conhecimento tem uma diferença de entendimento. Tem muitos irmãos que, se você for falar qualquer coisa com ele, já sabe tudo. Como a gente mencionou aqui, às vezes você vai para a conferência, você chega aqui, o irmão sabe mais das mensagens de lá do que você. Mas ele tem um conhecimento e o entendimento. Como que é o entendimento? O entendimento vem pela prática, pelo que você expressa, não é pelo que você fala. Falar, papagaio fala. Qualquer periquito aí, até periquito, parece papagaio, está falando. Rapaz, você acha que é papagaio, não é periquito. Mas o que é isso? Eles têm fala, maritaca. Aquelas doidas lá da estância, fica voando, aquela bagunceira de manhã lá, né? Um monte de maritaca naquele trem lá. Ó. Até maritaca está falando, meu Deus do céu. Mas o fato é, nós temos realidade, o nosso viver, o que nós expressamos, o que de Deus está sendo aplicado na minha vida, o que de Deus está sendo expresso no meu viver, o que da palavra da verdade está sendo manifesto através daquilo que eu faço. Ó Senhor Jesus, aí veja bem, alheios à vida de Deus. Como é que vai ter novo homem? Sem experiência, sem realidade, sem vínculo. Não, e assim, irmãos, como a Bíblia fala, nós já éramos para ser mestres. Não é isso que a palavra fala? Nós já éramos para estar dando aula. Aqui só tem PhD, doutorado em revelações bíblicas. Irmão, qualquer ambiente que você for aí. Qualquer ambiente, irmãos. Isso não é orgulho, não, tá? E esses que estão vendo aí de longe aí, pode querer futicar alguma coisa lá, achar que a gente está falando que é orgulho. Não, não é orgulho, não. É clareza na palavra. Mas só que nós podemos ter conhecimento e estarmos alheios à vida de Deus. Estamos vazios da vida de Deus. Sabemos tudo, mas não temos nada. Por causa de que? O tema aqui, quando ele fala por causa da ignorância, olha bem como que a palavra é forte. Por causa da ignorância em que vivem. O termo ignorância não é que tem lá da roça, uma pessoa é ignorante, é grosso. Não, não é isso não. Ignorância aqui é você ignorar, é você passar por cima daquilo que Deus quer te mostrar. Que o Senhor está querendo te mostrar há quanto tempo? Desde quando você se converteu? Desde quando lá nós tivemos o nosso primeiro amor? E por que o amor esfriou? Por que não está daquele jeito mais? Por que você não está louco? Por que não mergulha no rio? E qualquer coisa fica, e fica escandalizado. Sai molhado, pegando fogo, como é negócio? Nós paramos na Americana lá, né? Aí Silda saiu com... E Silda está assim, ó, eu vou para Comportagem com você. Falei, beleza. Também. Eu estou com um ônibus lá com 50 e tantos lá dentro, lá, vamos. Aí só que no primeiro grupo que desceu, ela desceu no meio. Ela ficou olhando para mim assim, vai. Vai. Quem pegou fogo depois foi correr do ônibus. Até correr do ônibus pegou fogo.
Meu, é vida demais, meninada. O onça está só assim. Eu falei, opa, eu não sabia se eu acelerava, se eu freava. Falei, meu Deus do céu, eu não estou passando em nenhuma ponte. O que está acontecendo? E o onça só pulando. Falei, rapaz, que trem. Oh. Aí a irmãzinha, ela que eu nunca vi, eu não sei porquê, eu não sei se ela descobriu que eu era seu marido, sei lá, alguma coisa assim. A irmãzinha já chegou assim, ué, é comportora. Essa é comportora. Eu falei, é? Falei, meu Deus do céu, soltaram a mulher aí, né? Tem, gente? O que é isso, meu pai? Olha bem, é gostoso, né? Foi gostoso, né, Silvio? Um ambiente gostoso, a gente desfrutando, alegre, todo mundo junto. Irmãos, não custa nada a gente abrir o coração para o Senhor. Só abrir o coração. E deixar o Senhor nos usar. As coisas acontecem assim, ó, de maneira bem espontânea. E hoje, não precisa ter o ônibus para pegar fogo na correia de novo. Mas lembra disso, irmão. O que você está aproveitando o seu tempo para orar pelas pessoas? Ora pelas pessoas. Irmão, tem tanta gente condenada aí. Tem tanta gente condenada. E nós temos essa chave forte na mão de orar para as pessoas. Às vezes a pessoa está ali, né, aconteceu alguma coisa, e ela chega ali, caindo no seu pé, ela cai ali, ó, de mão beijada para você orar. E orar pelas pessoas. E aí o Senhor vai te conduzir. Abra a porta. Não tenha que fazer tudo, não vai do lado de fora, não olha para o lado de fora, não. Entra no rio. Libera o Espírito. Aí, não, pega um louvor lá, ó, libera o Espírito, invoca mais. É muito bom, é bom demais. Ó, vivendo a vida, no amor e luz, negando a alma, tomando a cruz, ó, sempre invocando. Ó, Senhor Jesus. É bom demais, irmãos. Não tem erro, não. Ou não tem erro. O trem dá certo. O trem é bom mesmo. Ó, Senhor Jesus. Bom, só para finalizar aqui agora tem que finalizar. Já foi aqui, ó. 1 Pedro, deixa eu ver. Não, Efésios 4 aqui mesmo. 4, tá pertinho aqui. Vamos terminar aqui no Efésios mesmo. Só que eu vou pegar essa versão aqui da King James, que ela tem umas coisas interessantes aqui, tá, irmãos? Eu vou dar sequência nos versículos aqui até o versículo 23, tá? Bom, o 18 aqui na versão King James fala assim, ó. Eles, olha bem como é que essa Bíblia fala. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. Vocês viram aquilo? Nós lemos obscurecido de entendimento, correto? Como que está falando aqui, ó. Eles estão com o entendimento mergulhado. Eles não estão mergulhando no rio, não. Da água da vida, não. Está mergulhada nas trevas. Ó, então aí, ó, vamos ganhar luz. Tem 2 tipos de mergulho. No rio da água da vida ou nas trevas. Na nossa casa, ou eu mergulho no rio da água da vida, ou nas trevas. Não tem meio muro aqui não tem meio termo não. Ou está num ou está no outro. Ó, e outra, ó, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido, olha bem, ó, que embrutecimento do seu coração. Nosso Pai. Nós temos que ser bruto com o diabo, mas esse negócio de bruto coração, não. Pô, é para correr, né? Olha bem. Aí, ao 19, irmãos, olha. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado. Ó, é crente, irmão. Isso é filho de Deus, ó. Era para ser dispensador da graça. Cometendo com avidez, com força, entra mesmo assim, ó, entra doido, é como se fosse assim, vibrando, né? Com avidez, toda sorte de impureza. Aí o versículo 20, entretanto, graças a Deus, por esse entretanto, ó Senhor Jesus, entretanto, não foi isso que vocês aprendestes de Cristo. Os irmãos que viram a mensagem do Pedro pelo YouTube, esse aprender a Cristo aqui, não é que ele pegou e fez assim, tipo uma aula. Ó, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Não é isso não. Aprender a Cristo aqui, irmãos, é você permitir Ele te governar, Ele te liderar, Ele te conduzir. E como que Ele fez? Primeira coisa, se esvaziou. Ó, olha bem.
ele se esvaziou e se humilhou. E tomou uma outra postura, uma outra forma, a forma de servo, a forma de homem, para ser reconhecido e poder resgatar esse homem. Então veja bem, tudo isso pode acontecer conosco hoje. Nós precisamos aproveitar o tempo que ainda temos de vida da igreja, irmão. Eu não sei que hora que eu posso infartar aí, não. Vai que infarta um aí. Lá, na hora que eu cheguei na instância, no primeiro dia, o irmão veio doido em mim lá. Irmão, eu pensei que era você. Falei, que era eu. Que era eu? O que, meu pai? O que é isso, irmão? Não, teve um irmão que infartou. Aí falei, para com isso, rapaz. Para com isso, aí. Tem que matar logo eu, tem outro não. Que é isso, meu pai? O irmão chegou doido em mim lá, porque já sabe que a gente é agitado, né? O jeito agitado. Irmão, eu pensei, falaram assim, não, o irmão que saiu num carro grande aí, um carro grande. Pô, mas tem muito carro grande que saiu. É o irmão que saiu numa van da Bahia. Ele foi pro lado de Jundiaí, sabe, Tom? Eu fui pro lado de Americana. Aí eu nem encontrei ele, não. Na hora que ele pegou a Bandeirantes, ele infartou e não sobreviveu. Dormiu no Senhor. Dormiu no Senhor. A gente até tinha expectativa, chamaram lá aqueles socorros lá e tal, tinha ambulância na instância também, mas na hora que chegou já não tinha jeito, mas foi fulminante, né? Então, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer conosco, não. Aí um irmão chegou perto de mim, não, irmão, ele descansou servindo o Senhor, né? Falou, irmão, nós temos que fazer isso aí na nossa casa, né? Você está em casa? Não é só porque estava indo, né? Nem em casa, irmão, nós estamos servindo quem? Igual, quando a gente vem para uma reunião dessa, nós estamos servindo a quem? Ao nosso Deus. Não, nós estamos aqui por causa dele, para dar o testemunho de que, de fato, nós somos membros do corpo de Cristo, e estamos juntos, sendo aperfeiçoados juntos. Aí ele continua aqui, ó. Então, aprender a Cristo é isso, né? Aí veja bem, ao versículo 21. Se é que, de fato, o ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Nós precisamos da palavra da verdade em Jesus. Fora de Jesus, irmãos, é letra, conhecimento, doutrina, morte. Mas nós precisamos dela em Jesus. Aí ela vai produzir vida em nós. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no novo modo de raciocinar, e a vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos viver vida de mentira. Não pode. Já pensou? Passa daqui 5 anos. Cadê o Éder? Onde que está? Toda hora tem um convite para me levar para tomar café com os pastores aí. Eu já falei, não faço parte desse trem, não. Toda hora tem uns convites aí. Religião está aí, irmãos, querendo pegar laço. Nós já tivemos irmãos com experiência de vir, arrepender, estar no nosso meio, depois voltar, vai para lá, vai para cá. O que impede de acontecer isso conosco? Nós somos melhor? Eu não me vejo melhor do que eles, não. Pelo contrário, eu vejo que o risco é muito grande. Quem era Salomão, irmãos? Era um pé rapado igual Éder? Não. Era o homem mais sábio de toda a terra. Como foi o princípio deles? Irmãos, lembram? Senhor, me dá sabedoria para governar e conduzir esse povo, não é, Bel? Ele pediu isso, irmãos. Então, está vendo como que a gente precisa guardar nosso coração? Como? Praticando a palavra da verdade. No novo homem. No velho homem não adianta. No meu velho jeito. Eu reúno do jeito que eu reunia semana passada. Eu vou para a conferência do jeito que eu fui semana passada. Igual eu até assustei na hora que eu lembrei que eu ia liberar a mensagem hoje. Eu lembrei, outro dia eu estava chegando aqui. Falei assim, graças a Deus saí da conferência, né? Cheguei aqui, estou chegando de novo, outra conferência. Coisa boa, né? Gostoso. Irmãos, e nós temos esse direito de desfrutar isso todo dia. A próxima internacional vai ser em setembro. A outra de jovem vai ser em julho. Eu não sei como que vocês programam a agenda de vocês, não. Mas dá um jeito de repensar nisso aí. Porque pode ser que talvez não tenha mais. Lembram que o Pedro falou uma coisa séria lá, irmãos? Que ele corre o risco de ser preso? Os irmãos não chegaram a ouvir isso, não, né? Que ele falou rapidamente, né? Ele chegou. Pedro falou, né, que ele corre o risco de ser preso. Nós aqui,
Aqui. Esse negócio todo que está bagunçando o país todo aí, ó, virando de cabeça para baixo. Do jeito que nós somos, reto com as coisas. Mas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós não vamos parar não, irmãos. Nós não vamos parar. Porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Por isso que é importante, primeira coisa, antes das coisas exteriores, nós nos libertarmos de qualquer que seja a prisão que há no nosso interior. Sonda o seu coração, veja o que ainda te impede de desfrutar a palavra, de proclamar a palavra, de chegar aqui amanhã, ó, na reunião do Partido do Pão, dando testemunho para todos os demônios, para principado e potestade, de que o Senhor mudou a sua vida, te tirou do inferno, te tirou da destruição, e te fez um dispenseiro da graça. Chega aqui amanhã com esse espírito, para desfrutar o Senhor, e para permitir que Ele desfrute também de você, irmãos. Esse é o desafio que nós temos. Eu quero desfrutar do meu Deus, mas eu quero também que Ele desfrute de mim, desfrute da minha vida, do meu viver. Eu não gosto, eu chego lá em casa assim, eu falei, Senhor, cadê? Eu quero desfrutar o Senhor. Irmãos, eu quero tocar no Senhor. Hoje tinha um vizinho lá que soltou um som alto lá, falei, Senhor, manda queimar, manda não queimar, queima ele ou não queima ele, destrói ele, destrói. Eu fiquei naquela, mas o importante é que eu fiquei desfrutando o Senhor. Eu fiquei desfrutando o Senhor, rapaz. Falei, ô Jesus, tampou até meus ouvidos. Graças a Deus. Irmãos, vamos viver a vida da igreja no novo homem. Vamos permitir o Senhor nos renovar. Vamos permitir o Senhor tirar toda a velharia em nós, mudar a nossa história. E nós cremos de fato que a obra dele vai se cumprir em cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, renova-nos, Senhor. Renova a nossa vida. O Senhor sabe a condição de cada um aqui nessa noite. A nossa história, o nosso coração, as nossas limitações, mas os nossos olhos estão na sua promessa, na sua palavra, a palavra da verdade, que nos colocou neste corpo, viver a vida da igreja, onde podemos cooperar juntamente com os irmãos, auxiliando uns aos outros em amor, desfrutando do seu cuidado, da sua direção. Senhor, guarda-nos em ti, trabalha em nós, Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, vamos ter um pouquinho de comunhão, pequenos grupos. Ó Senhor Jesus.